Olá, gente, Oi, estamos meus chegando. amores. Boa tarde. Boa tarde, bem-vindos. Cheguem mais pertinho da gente. Estamos para mais uma Entre Família. Deus abençoe a você. Coisa boa, hein? Aumenta o volume da TV porque chegou o seu momento mais aguardado. Será? A sua É pra dupla ser, pelo querida, menos, né? sua dupla querida de todas as tardes, mas saudade de sermos um trio. Saudade do trio, com o pastor Robson Aleixo fazendo parte dessa galerinha aqui. Mas hoje, final do dia, ele vai estar por aqui trazendo pra gente aquela reflexão incrível que só ele sabe fazer umas reflexões, as linhas de raciocínio, a gente fica parado pensando, uau, como ele conseguiu chegar, né? Fazer todo esse contexto aí. Sensacional. E hoje ele vai falar sobre vida de solteiro. E nós também, nós vamos conversar sobre o dia do solteiro. Você aí de casa, tá casado, tá solteiro, como é que você tá na vida? O que você pensa dessa vida? Diz que quem tá solteiro há mais tempo, ou seja, já tem mais idade, onde bate a maior preocupação. Dizem que as meninas ficam mais preocupadas porque dizem que os meninos têm mais opção. Eu não sei. Vamos conversar sobre vida emocional, sentimentos, emoções envolvidas, planos, sonhos de ter uma família. Dia do solteiro, minha gente. Vamos conversar disso hoje. Hoje vamos conversando, vamos trazendo aí a sua interação, participando com a gente, viu? Participando com a gente por aqui. Inclusive, Daleide. Eu já contei O quê? que um dia eu tava cantando na igreja, lá, aí desafinei, aí eu falei assim, imediatamente, aí desculpa. Não é? E porque assim, às vezes fica evidente, você vai fazer de conta que não aconteceu nada? Aconteceu, falhou a voz. Mas é isso, ó, quem tá com a gente por aqui é a Kelly Bevilacqua, viu? Acertei. Kelly Bevilacqua, psicóloga, ela que é especialista em relacionamentos, dentre várias outras áreas também, saúde emocional. Dicas de agências de missões onde muitos podem se envolver, porque a vida não é só de se relacionar para casar, não é só de beijar na boca, não é só de namorar. A gente pode aproveitar a vida tanto para casados, mas especialmente para solteiros que não têm compromissos, como casados têm, de se entregar plenamente à vida em missão. Então nós vamos dar dicas para você no dia de hoje. Verdade. Hoje a gente vai conhecer a experiência da Andressa, que há 3 anos ela atua como missionária voluntária para a igreja e servindo em vários projetos, países diferentes, e vai contar pra gente como tem sido viver essa dependência de Deus e conhecendo países, lugares diferentes, levando essa mensagem que transforma os corações. E por aí vai, hein? Bem como disse o apóstolo Paulo, né? Que os solteiros podiam se entregar à missão de pregar o evangelho. Amores, nós fazemos pausa bem rapidinho, já contamos com você de volta aqui com a gente. Até já. Até já. Então, tá só esperando a vida passar, sou solteiro, vou ver o que dá, ou você está vivendo a vida de solteiro com propósito? Conta pra gente. É diferente, é muito diferente. Meu propósito é ver solteiro e tal, cuidar dos cachorros, dos gatos, né? Ou então chorar, reclamar, achar que tá ficando pra trás, ficando enquanto todos os amigos estão casando, tô sozinho, Porque tem isso. Dessa, tem pessoas que estão solteiras, mas não é porque elas querem. Não. Né? Porque não conseguiram achar uma pessoa que, enfim, que se adapte, e dói que seja. Um pouco, sabe? Dói, deve doer bastante. Pois é. Porque alguém quer casar, ter filhos, ter uma família, mas não encontra a pessoa adequada, a pessoa certa, não se sente também a pessoa certa para outra pessoa. Isso envolve um certo nível de dor. E a gente se solidariza nesse sentido de reconhecer, de validar este sentimento. Mas o que a gente vai fazer? Vai sentar num ponto de ônibus e ver o ônibus e a vida passar? O que a gente vai fazer? Eu digo a gente, assim, nesse sentido de pensarmos a vida, né? Cada um tem a sua espera na vida. É verdade. Um solteiro hoje em especial. Nós estamos falando sobre a sua condição. Verdade. E se você escolheu, eu não quero mesmo casar, quero viver em missão. Ótima escolha, viu? Fica com a gente porque Entre Família de hoje tá bom demais pra você, solteiro, viúva, enfim, seja qual for a condição aí, tá bom? Perguntinha do dia você já trouxe, Daleide? Trouxe, né? O WhatsApp então, 12983150249. Esse é o WhatsApp para você já participar com a gente por aqui e deixar a sua interação. Responde aí, você é solteiro, é casado, solteira, casada? Como que você tem vivido essa experiência?
Conta pra gente, manda aí no nosso 983-150249, que é o nosso WhatsApp. Verdade. E olha só, Darleide, que interessante. Hoje, dia 11/11, onde muitas lojas começou aquele lance lá, né? 10/10, 11/11, 12/12, promoções e tal. E no 11/11, que é comemorado na China, o Dia dos Solteiros, essa data, né, ela celebra o consumismo para si. Pois é. Do outro lado do mundo, o Brasil, ele também aproveita essa data para lançar as promoções do mês da Black Friday. A gente está vivendo, você está vendo algumas promoções aí de Black Friday, algumas Black Frauds que a gente ouve falar muito, né? Diversas plataformas online, elas entram com esse tema aí e promovem 11/11 com cupons de desconto, promoções, relâmpagos, 24 horas, o reloginho passando ali rapidinho e você tem que aproveitar, tem que comprar aquilo dali, senão você perdeu, tá de fora. Ai, 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 mais um alerta, viu? Um alerta muito importante. Porque nesse mês de promoções aí, o Procon, ele realiza algumas atividades de orientação e recebimento de reclamações também, com foco em conteúdos digitais, em conjunto, né, com órgãos municipais conveniados em todos os estados. Essa ação, ela tem como objetivo alertar os consumidores sobre o que deve ser observado no período de compras e quais são os seus direitos também, tá? E se você quer mais informações sobre esse assunto, se precaver diante de muitas promoções, desconfia, tá? Desconfia quando a promoção ali é grande demais, porque pode ser sim uma cilada, porque muitos acabam se utilizando desses períodos aí também de promoção, Black Friday e tal, para lançar, exemplo, o objeto lá custa R$1.000 e tá por R$300, uau, não dá para perder. Aí quando você vai ver, comprou, era golpe, né? Comprou pela internet e tal, cuidado com isso. Ainda tem o golpe dos links falsos. Pois é. Então, os marginais vão se aproveitar desse período em que tanto se motiva a compra pela internet e aí você cai em determinados golpes, não somente em busca do preço, mas você foi atrás daquele bom preço baixo, mas não prestou atenção na segurança que os sites, os links deveriam te oferecer. E aí eu pensava daqui, amigo, veja bem, da China ao Brasil, em qualquer lugar, se o sistema é algo que nos convida a refletirmos, a sermos pessoas melhores, nos preocuparmos com o próximo, nada disso. A motivação maior no mundo é que nós sejamos consumidores e cegamente consumidores para enriquecermos a poucos e sermos empobrecidos cada vez mais. Portanto, presta atenção. Nós somos levados a viver uma vida consumista. Qualquer festa, o dia do solteiro, um simples dia do solteiro, dia dos namorados, dia dos casados. Que são criadas para gerar esse comércio, Natal, esse consumo, amigo. Né? Ai, Natal, festa de Jesus. Não, neném Jesus. Não. Você nem vê mais presépios. Né? Não. Não se vê mais, é só comércio e comércio. Mas para você ficar alerta a tantos golpes que aparecem por aí, procure o Procon, tá? Busque ali o Procon da sua cidade, Procon mais próximo, ou entre lá no gov.br que você vai ter mais informações, tá bom? Gov.br, você tem mais informações sobre golpes e tudo mais, para não cair nessa cilada. Isso, Darleide, que você falou e a gente traz isso, as pessoas pensando muito em si, né? Até mesmo o dia do solteiro. Não, olha pra você, cuida de você. E nos mercados, até tem um mercado que eu vou lá, e aí tem um negócio de chocolate lá, tal, escrito porque você merece. Eu olho para aquilo ali e falo, mereço nada. Pois é. Não mereço nada, cara. E aí é tudo aquilo, você merece. Aí chega no final do dia, você vai passar no caixa do supermercado, aí tá lá aquela barra de chocolate, eu não sei o quê, porque você merece. Eu mereço mesmo, o dia foi cansativo e não sei aí, o quê. Armadilhas, né? Cuidem com as armadilhas. Vamos receber a Kelly? Vamos. Posso chamar, diretora? Vou buscar a Kelly Bevilacqua, que é psicóloga. Ela trabalha com a abordagem TCC, cognitivo-comportamental, realiza atendimentos voltados especialmente para casais. Então, nada melhor que conversar com ela sobre vida de solteiro também, para depois casar bem casado, né, amiga? Vem cá, bem-vinda. Obrigada. Bom estar com vocês. Oi, boa tarde, Kelly, seja bem-vinda. Fique à vontade, meu amor. Prazer te receber, viu, Kelly? Prazer é meu, amados. Olha só, outro dia eu estava assistindo uma palestra e o profissional indicava que assim, olha só,
Você precisa aprender a dizer sim, aprender a dizer não. Perfeito. E aí, num dado momento, ele deu um exemplo, assim, de que se você recebe visitas em casa, jamais faça coisa como põe as visitas para dormir na cama e leva as crianças para dormir com você. Jamais. As crianças no seu quarto, você e as visitas. Eu fiquei pensando, um exemplo interessante. Mas será que não tem uma grandeza, uma beleza e um valor de você dizer o que os meus pais diziam, que eu já fiz na minha casa também, de sair da minha cama para receber alguém que eu considero que na minha casa deve ser bem recebido, é especial, e eu vou dormir num canto ou outro? Ou seja, não, parece que tem um discurso que meio que sem a gente pensar, de sermos cada vez mais egoístas, como se nós fôssemos pouco. Nós somos muito egoístas. Então assim, não, primeiro você põe a visita na sala, mas você não sai do seu canto. Eu digo, moço, acho que eu vou trocar de palestra, porque eu não estou entendendo aqui. Aí, por que eu estou trazendo isso nessa questão? Em relação ao que nós dizíamos antes, e para pontuar, você é especialista e trabalha muito com casais. Não é verdade que na vida o egoísmo tem sido empecilho para a gente viver uma vida mais leve, mais saudável, mais feliz? Com certeza, Darleide. O que acontece é que as pessoas procuram a felicidade no outro, né? Exato. E aí tá um problema bem delicado, né? Na realidade, assim, nós precisamos estar bem para estar bem para poder fazer, né? Bem, estar com as pessoas, mas eu preciso entender que eu preciso servir o outro, né? Às vezes eu espero ser servida, né? Eu espero que a minha necessidade seja suprida, mas eu preciso entender que eu também preciso servir, né? Tem um versículo que eu gosto muito, Darleide, que ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, o que a gente precisa fazer? Eu preciso me amar, sim, né? Mas para me amar, eu preciso me conhecer. Por isso que a terapia, né, ela é essencial para que a gente consiga se conhecer, para que a gente consiga estar bem, para poder servir o outro, né? Quando eu me amo, eu amo o outro. Quando eu me cuido, eu cuido do outro também, E esse amor, esse me amar, ele só pode vir de um lugar de quem reconhece ser amado. Porque a gente não tem uma fabriquinha de amor dentro da gente. Não tem como a gente pensar amor por nós mesmos e amar de nós mesmos. Nós recebemos amor de Deus e transbordamos. Então esse amor que está em mim, eu recebi, eu aceito e eu vivo nele, por ele, para ele. Então eu amo, sirvo. E eu dizia sobre o fato, né? Deixa as crianças, você na sua cama, e a visita que dá um jeito. E eu disse assim, que tal a gente levar as crianças para o quarto dos pais, fazer daquele dia um dia legal, filho, hoje tem visita em casa, nós cedemos o quarto, nós cedemos a cama para eles, porque nós os amamos, e a gente se ama tanto aqui, a gente está tão no nosso aconchego, vai ser um dia incrível. Ou seja, você pode transformar... para a criança também, né, Darleide, o servir ao outro também. A partilha, né? Poxa, esse é o meu cantinho, é o meu quarto, tal, mas tá vindo meu primo lá de longe, ou tá vindo meus tios que eu amo tanto, e por que não deixar eles dormir ali nesse lugar que é especial para mim, se tornar especial para eles também, né? A empatia. Isso, respeito. E é o que a gente acaba não vendo muito, né, Kelly, Darleide, dentro de um consumismo como esse, dentro de um egoísmo, onde muitos preferem não casar, mas não para seguir uma missão, um propósito, mas sim porque eu quero ser feliz, não quero me incomodar em ficar dividindo casa, espaço com outra pessoa e não sei o quê, enfim, né? A gente respeito, lógico, quem não quer casar, tá tudo bem, viu? Mas eu digo nesse contexto de só pensando em mim, né? Mas se eu tomei essa decisão, não quero casar, mas eu quero servir outras pessoas. Casado ou não casado, todo mundo deve servir. Mas se eu tô solteiro, mas só quero me satisfazer e não satisfazer outras pessoas, porque no casamento a gente, é isso que a Kelly falou, a gente precisa estar alimentado daquilo que vem direto da fonte para partilhar com o nosso cônjuge. Agora, se eu não caso, porque eu quero cuidar só de mim mesmo e os outros que vivam a vida deles, você não está compartilhando aquilo. Não sei se deu para entender direito. Claro que sim. Pensando nesse sentido, Kelly, a vida de solteiro tem seus desafios, né? Mas, assim como a vida de casado vai requerer essas habilidades, o amor. Mas vamos pensar então sobre os solteiros. Nessa experiência, o que é mais importante para não ser um solteiro infeliz?
Eu acho que o mais importante, Darleide, é a pessoa ela se encontrar, ela respeitar suas essências, os seus valores, né? Não medir o seu caráter ou os seus sonhos pela régua do outro, né? Então, assim, qual que é a minha essência, né? O que Cristo... Porque o nosso maior valor está na cruz, né? O sangue de Cristo, né? Tanto que nós somos preciosos e valorosos para Deus, né? Jesus, ele derramou o sangue dele na cruz por nós, né? E aí que tá, quando eu me amo, quando eu me respeito, né? Quando eu entendo que a minha vida é valiosa para Deus, eu me cuido. Tem uma frase que eu gosto muito de falar para os meus pacientes e eles vão falar, eu conheço essa frase, porque eu falo sempre, eles falam que até em casa, quando eles estão, eles escutam a minha voz falando, que eu sempre falo assim, quando a gente está no avião, né? Eu vim de avião para cá, né? Então, vim do Paraná para cá de avião. Eles falam que quando tem alguma turbulência, vai cair as máscaras de oxigênio e a gente precisa fazer o quê? Colocar máscara de oxigênio em quem? Primeiro em você. Primeiro em mim. Para poder salvar os outros. Eu preciso estar bem, né? Mas é aquele equilíbrio. Eu preciso entender que a minha vida, ela tem um propósito, ela pode ter um propósito. Não aquela vida de egoísmo, né? Aquela vida de, não, eu preciso viver e eu mereço viver tudo. Não, peraí. A minha vida, ela precisa ter essência. E sabe o que acontece, amados? Eu percebo muito no consultório que as pessoas, elas carregam muitas feridas emocionais, né? Por não entender a sua essência, né? São crenças limitantes que elas carregam e um sofrimento, né? Um sofrimento, porque elas acabam achando que a felicidade está no outro, que vai ser feliz quando casar, que vai ser feliz quando conquistar algo, né? Mas a gente sim pode ter regulação emocional. O que é regulação emocional? É ter o equilíbrio das nossas emoções, né? Eu sempre falo que a gente tem a chavezinha da nossa regulação emocional e a gente não pode deixar que alguma circunstância ou alguma pessoa tire a nossa chavezinha, né? A gente precisa continuar com regulação emocional e cuidando da gente para cuidar do outro, né? Levar em conta que nosso valor não se mede por estarmos solteiros ou casados, né? Por termos filhos ou não termos filhos, dinheiro ou não dinheiro, nosso valor está além de todas essas questões. Ainda que levemos em conta que faz parte dessa nossa trajetória de vida sermos construídos nos relacionamentos, nas realizações, num plano, num propósito que se dá nesses vínculos criados. Mas na falta deles, eu tenho falado muito sobre isso, de como que a gente pode transbordar apesar das nossas faltas. Por falar em faltas, eu lembro a vocês de algumas mulheres com as quais nós temos contato na palavra de Deus e elas vão nos falar de muitos momentos vividos por elas e que transportando para o nosso dia a dia, nós vamos vê-las bem pertinho da gente. Nós vamos vê-las numa realidade bem próxima da gente. Mulheres que não tiveram filhos, por exemplo, e foi uma jornada de muita dor até terem um filho. Mulheres sozinhas, mulheres que foram deixadas, mulheres que foram visitadas pelo céu, mas não entendiam o que estava acontecendo. Sabe aqueles dias que você pensa, meu Deus, por que eu existo? O que eu estou fazendo aqui? Ou o que Deus espera de mim? Lembra até de Maria, a mãe de Jesus, quando foi visitada pelo anjo, fazendo-a saber que ela fora escolhida para ser a mãe de Jesus aqui na terra. Ela ouvia e meditava, mas ela não entendia, ela só se dispôs. Eis-me aqui, Senhor. Bom, cada uma de nós, mulheres, homens, todos nós, temos experiências na vida que vão nos marcando, para bem ou para mal. Seja qual for a marca que você carregue, eu quero indicar para você a revista Marcadas pela Fé, especialmente para mulheres. Mas nós vamos estudar a vida de 8 mulheres que têm da história delas com Deus algo para nos ensinar. Qual é a sua necessidade? Qual é a sua falta? Qual é a sua marca? O que você também, para além de tudo, quer deixar como marca na vida de alguém? Tenho aqui comigo a revista em mãos, Marcadas pela Fé, 8 mulheres inspiradoras da Bíblia. Eu queria tanto dividir com você ansiedade, medos, angústias, aflições, solidão. Falando hoje sobre solteiros, quanta solidão muitas dessas mulheres experimentaram. Porque mesmo as que estavam casadas, não se viu, por exemplo, como Ana, em todos os momentos de angústia por não ter um filho, e o seu marido dizia, mas por acaso eu não satisfaço? Por acaso eu não ocupo esse lugar de importância na sua vida? Por que tanto você deseja um filho se você tem a mim? Ele a amava profundamente, mas a dor dela parecia ser solitária.
Ninguém entendia. Quando ela estava na porta do templo, clamando no templo, pedindo a Deus que tivesse dela misericórdia, o próprio Eli, o sacerdote, olha para ela e a confunde com uma bêbada. Diz: mulher, você está bêbada. Olha a solidão de uma mulher que não é entendida nem em casa e nem no templo. Mas Deus a viu, Deus a compreendeu e Deus a visitou. Tem algo assim na sua vida? Marcadas pela fé. Vamos aprender juntas. 0 operadora 12 21 27 31 21. Eu envio essa revista agora para você. Basta ligar, fazer o seu rápido cadastro. Eu vou enviar gratuitamente para você. 12 21 27 31 21. Marcadas pela fé. É para você. Sensacional, Darleide. Essa revista aqui, ó, a gente até menciona que ela é especial para as mulheres e de fato é especial para você, mulher, mas isso não impede que você, homem, talvez conhecendo um pouco a história da sua mulher, aquela história de fé, de coragem, enfim, estudar esse material também para poder aprender mais com essas mulheres tão valiosas da Bíblia e ajudar a sua mulher nessa jornada aí também, tá bom? O Deus que agiu na vida delas é para homens e mulheres. É justamente isso, né? Sensacional. Tem interações chegando pra gente aqui, Darleide Kelly, de Maceió, Alagoas, ó, a beijo. Ana Caroline, que legal, viu? Ou Caroline, né? Ela diz assim, ó: passei 26 anos da minha vida sem me relacionar com ninguém e pensava se eu conseguiria, mas aos 27 Deus me abençoou com um varão. Hoje sou casada há 4 meses, somos adventistas. Boa tarde a todos da Novo Tempo. Que bênção, Ana. Um abraço para você. Que Deus continue abençoando aí o seu relacionamento, a família. Olha aí, ó. Que parece foi o primeiro namorado, porque ela ficou 26 anos sem se relacionar e casou aos 27. É verdade. Então parece que foi o primeiro namorado, né? Possivelmente a Ana Carolina contaria pra gente de expectativa, de frustração, de solidão, de em algum momento se sentir inferior às outras meninas que talvez casaram mais cedo. Ah, que bonito, meu amor, que você chegou a realizar o seu sonho. Nós vamos para o intervalo. Aí no próximo bloco, Maíra, nós vamos fazer o seguinte: conversar com a Andressa, que é uma menina que dedicou a sua solteirice, a sua vida, a algo muito maior do que a expectativa de um casamento. Ela vive como parte de ser a noiva de Cristo aqui na Terra, levando amor e esperança a muita gente, em muitos países. É logo depois do intervalo. Fica com a gente. 11/11, dia do solteiro. E aí, tá solteiro, tá solteira? Tá à procura de alguém? Como o povo diz, né? A cara metade, a tampa da panela, outro pezinho do chinelo, sei lá quais são as expressões que você usa. Ou não, Abinal, tô de boa, passei dessa fase aí, tô bem como tô. Conta pra gente, compartilha aí no nosso WhatsApp 12983150249. Mas outra coisa, já te pergunto também. Tá, beleza, decidiu ficar solteiro, mas qual o propósito? Você entendeu qual é o propósito da sua vida em relação ao serviço, servir outras pessoas também? Porque quando é casado, se serve, né, a família e outros à volta. Aí quando é solteiro também, às vezes não tem a família, mas o serviço aos outros. E a gente conversa agora, né, Darleide, com alguém que entendeu esse propósito de vida, a missão, né, o objetivo de vida. Exatamente, nós vamos conversar com a Andressa e eu ouvia você dizer agora sobre cara metade, tampa da panela, né? A panela sua tampa. E isso que é corrente dizer a respeito dos solteiros, dá-se a impressão de que nós somos menos se não temos o outro, se estamos incompletos. Então sou uma panela incompleta, preciso de uma tampa, né? Sou uma metade da cara. Isso não é verdade, nós somos seres completos e devemos buscar nossa completude para encontrarmos outro completo e assim a gente some para ser feliz e para fazer feliz e para encontrar propósito nessa relação. Mas é bem isso que você falou, amigo. Todo mundo diz isso, por isso que os pobrezinhos dos solteiros sofrem tanto, né, Kelly? Tenho que encontrar minha outra metadinha. Né? E na realidade o amor é uma escolha, né? Cadê minha cara metade, cara metade, e cara nessa metade? de buscar, procurar, acaba
achando não, né? Mas encontrando algumas tampinhas amassadas, erradas, um chinelo arrebentado e tal, uns negócios feios. Mas olha, a Andressa, não, eu estou inteira e o que me faltou na vida foi encontrado em Cristo. Cristo me achou e me disse, ide, ensinai a viver o amor, né, Andressa? E você decidiu viver uma vida de solteiro com propósito. Conta como é que foi essa decisão e como você está, tudo bem? Olá, tudo bem, Darleide? Não foi uma decisão fácil, mas sim conduzida pelo próprio Deus. Porque tudo eu acredito que existe um propósito muito maior. Nada é por acaso quando nós entendemos que Deus ele tem um plano para cada pessoa. E há tempo coisas. E com isso eu encontrei na missão, no voluntariado, esse propósito. Porque o foco deixa de ser nós, o eu, para que Cristo seja o centro das nossas vidas. Que lindo! Tá ali aparecendo algumas fotos? Joga aqui na tela cheia pra gente ver de pertinho por onde ela... Olha só, muitas pessoas envolvidas, ou seja, isso significa dizer que faz amizades por onde passa, amando, servindo, abrindo mão... Significa amor, né? Significa amor, é verdade. Andressa, você já passou por muitos lugares, muitos países. Tem quanto tempo que você está dedicada ao voluntariado? São 3 anos? É isso? Há 3 anos eu larguei a minha carreira profissional para seguir o Siga-me de Jesus. É sério? Você abriu mão da sua carreira profissional para ser voluntária? Muito sério. Para algumas pessoas, né, é loucura. Mas como diz a palavra do Senhor, as coisas do Senhor são loucuras para aqueles que não entendem. Que coisa linda. Mas me explica aqui. Primeiro, você foi sozinha? Conta ainda que rapidamente como é que foi essa decisão quase que radical. Não, radical. De abrir mão do seu conforto, de estar onde você estava, com a profissão que seguia. Você teve uma experiência com Deus, porque não pode ser diferente. Conta pra gente. Sim. Eu sou de berço adventista e por assistir os informativos mundiais da missão, o Espírito Santo foi colocando ali a sementinha no meu coração. E na adolescência eu participei da minha primeira missão Caleb, em Viema, Mato Grosso do Sul, onde eu vi ali muitas pessoas dizendo sim para entregar as vidas. E eu falei, Deus, eu quero isso, eu quero mais disso. Só que, infelizmente, na minha adolescência, chegou a fase rebelde, eu acabei me afastando também dos caminhos do Senhor. E em 2020, o Espírito Santo falou comigo, se você não voltar agora, você não vai voltar mais. Então eu retornei para Jesus, retornei para a igreja adventista e tudo começou um novo processo de novo. O Espírito Santo colocando a sementinha, falando, olha, eu quero que você viva integralmente na missão. Porque todo verdadeiro discípulo de Deus é um missionário, né? E com isso eu falava para Deus, mas Senhor, eu estou terminando a minha faculdade e estou terminando com uma dívida de quase 40 mil reais. Então, o senhor não quer uma missionária caloteira. Por favor, então, confirma para mim que o senhor está me chamando. A dívida era para ser quitada num período aí de 3 anos, mas no final de 2022, eu consegui um acerto do meu serviço e receber ali um valor que eu quitei a dívida, só que eu já estava recebendo um salário muito alto, e aí o coração ficou dividido. E mais uma vez eu pedi para Deus, Pai, acho que aqui também pode ser um campo missionário, praticamente ninguém do meu serviço conhece o Senhor. Então, me dê a certeza de que o Senhor está me chamando para que eu não fique numa situação que a minha família seja também desapontada, frustrada, porque eles viveram um sonho da minha formação também. E com isso, pouco tempo depois, a minha superior chegou em mim e falou que eu precisaria trabalhar no sábado. O meu salário ia subir mais um pouco, mas teria essa condição. E para mim, como o sábado era um princípio, eu falei, tá bom, Deus, eu entendi. E aí ela falou que não me demitiria, que no caso eu teria que pedir demissão também.
Então, eu falei, tá bom, pedi a demissão. O primeiro projeto foi 1 ano em missão no meu estado, Mato Grosso do Sul. E todo mundo falava assim, não acredito, você vai para um projeto de adolescentes, você já é uma mulher formada. E eu falei, olha, se eu não aguentar esse projeto, que é um projeto para iniciante, para quem quer ter carreira missionária, eu não vou aguentar mais nada. E foi muito desafiador, porque realmente Deus ali me quebrou em todas as partes, mentalmente, espiritualmente. E com isso eu fiquei muito ferida. E eu não queria mais saber de missão, na verdade, no final de 2023. Mas Deus, ele falou, os meus planos para você são maiores e melhores. E no ano passado, eu tive a oportunidade de servir no Amazonas, fazer parte da escola de imersão. E de lá eu fui encaminhada para fora do Brasil. Então eu estive no meio do ano na Ásia Central e agora estou no Sudeste Asiático. Uau! Que história. Solteira, com propósito, com uma convicção muito grande da sua fé, de uma entrega absoluta, que me faz até concluir que é disso que se trata uma verdadeira conversão. Quando você abre mão daquilo que você sonhou, para o qual você talvez estudou, mas num dado momento diante de um chamado, porque não foi uma loucura, uma ideia qualquer. Ela foi sendo testada, provada e ela também provando que Deus a estava chamando e ela decide, por fim, dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, e ela tem seguido uma vida de solteira com propósito, como há muitos casados vivendo o propósito de Deus também. Mas hoje é o dia do solteiro e é sobre eles que nós estamos falando, não é? Muito bem, eu fiquei com uma curiosidade de saber no que você se formou. Eu sou formada em Direito. Olha, ela foi advogar agora a causa do reino de Deus. Que linda. Muito obrigada, viu, Andressa? Mas eu queria que você deixasse uma mensagem ainda aqui rapidinha para os solteiros, para moças e rapazes que se identifiquem assim como você, solteira, formado ou não formado ainda, enfim, qualquer circunstância, mas que seja do coração de alguém que ouviu a voz de Deus, para quem está ali do outro lado com a gente também. Andressa. Claro. Eu vejo a solteirice como um presente disfarçado. Ela traz a solidão, mas com essa solidão você entende um propósito de viver inteiramente em Cristo, se descobrir em Cristo, quem você é em Cristo. Porque, como eu escutava assim da minha mãe, você não precisa de um bom partido, você precisa de um bom inteiro. E para você ter este bom inteiro, você precisa ser também essa pessoa inteira. Para que juntos, quando chegar esse momento, e se chegar este momento também, né? Porque infelizmente, não vivemos no ideal de Deus. Mas se você espera em Deus, você nunca será decepcionado. A solidão, ela se transforma em propósito e você consegue ter uma vida muito mais feliz, tranquila, e a paz que você recebe de Deus, que excede a todo entendimento. Porque não existe apenas um relacionamento de casamento, mas existe o relacionamento com a família, com os amigos, porque este é o sentimento que Cristo colocou em nós para nós vivermos a eternidade. Então nós podemos viver o céu aqui, começando os bons relacionamentos também com as pessoas que Deus já colocou nas nossas vidas. Ai, você é uma linda, Andressa. Que alegria receber você por aqui. Um beijo, Deus abençoe a você. Quero cumprimentar a sua família, que deve viver a honra, a alegria de ver uma filha vivendo para a glória de Deus onde você estiver. Deus te abençoe. Obrigada, viu, por falar aqui com a gente hoje. Amei você. Fica com Deus. Tchau. Obrigada. E aí eu lembro para você aí de casa que quer ter esse tipo de experiência real com Deus, para Ele indicar a você o caminho pelo qual você deva seguir, casada, solteira, sozinha, sofrendo dor de solidão, de pensar, será que eu tenho algum valor? Será que alguém se importa comigo? Será que alguém um dia vai olhar para mim e desejar dividir a vida comigo? Eu não sei o que se passa no seu coração, mas alguma dor há de haver, porque sempre há. Então,
Então eu convido você outra vez, como fiz agora há pouco, volto para fazer esse convite, a mergulhar nessa viagem que é a palavra de Deus, que nos leva a lugares desconhecidos no coração da gente e trazendo cura, trazendo mudança, transformação, trazendo alegria onde outrora havia tristeza, trazendo sorriso onde outrora havia choro, a companhia do céu na sua vida, o consolo do Espírito. Mulheres Marcadas pela Fé. É a revista que eu tenho em mãos. São 8 mulheres inspiradoras. Você vai, como eu também, nós vamos juntas aprendermos aqui o que extraímos da experiência de cada uma delas e que pode ser absolutamente o ponto de partida para que nós vivamos com propósito, com sentido aqui. Para você ter em casa Marcadas pela Fé, você liga agora para o 0 operadora 12 21 27 31 21. 12 21 27 31 21. Se você quiser mandar uma mensagem de WhatsApp, talvez você esteja no trabalho, esteja fazendo alguma outra coisa que para você tomaria mais tempo ligar, então aproveita que é muito mais prático mesmo, né? O nosso WhatsApp é o 12 982 44 44 49. Aí você manda uma mensagem assim, ó, Marcadas pela Fé. Ou Entre Família, Marcadas pela Fé Entre Família, e o nosso pessoal já vai entrar em contato e você vai preencher rapidinho o cadastro e nós vamos enviar pelo correio até a sua casa, Marcadas pela Fé. 98244 4449. O que temos agora, Binal? Agora temos algumas interações, mais que vem chegando pelo nosso WhatsApp, manda aí, viu? A sua também. Simone, direto de Brasília, Distrito Federal, boa tarde. Boa tarde para essa equipe animada. Opa, obrigado, hein, Simone. Esse tema me faz pensar que o tempo de Deus é perfeito e que Ele atende aos desejos do nosso coração. Já vivenciei um pouco de cada fase, ansiosa, conformada, atirada, mas agora entendo que preciso me agradar do Senhor para honrar o seu nome. Como é que é? Na faixa de 55 mais, aproveito todos os momentos da melhor forma. Tá aí, ó. Legal, obrigado, Passou por Simone. Muitas fases legítimas, né? Expectativa, aí olha para a realidade, decepções, frustrações, ficando cada vez mais sozinha nessa espera enquanto outros casam. O que você diz a respeito desse tipo de situação, Kelly? Então, o que a gente pode perceber, Darleide, que ali ela amadureceu, né? Ela aprendeu a descansar e a se cuidar, né? Ali ela fala, né, que ela está aproveitando o melhor momento, né, da melhor forma. Então, eu acho que esse é o caminho, né? A gente precisa entender que nós vamos ter fases, né? A gente viu ali a Andressa, né? Que história linda. Eu fui missionária também, Darleide. Antes de me casar, né? Eu fui para o campo missionário. Quando o meu esposo me conheceu, eu fiquei 3 anos no campo missionário, onde eu realmente saí de uma depressão, né? Dando estudos bíblicos, né? Me entregando completamente na missão. Fiquei 3 anos em missão. E quando eu voltei para Florianópolis, eu conheci meu esposo. Na realidade, eu estava sendo obreira bíblica em Florianópolis, com o pastor Eliasir Martins. E meu esposo ficou sabendo de uma obreira bíblica que dava 74 estudos bíblicos. Eu amo dar estudos bíblicos, né? Sério? Sério? Essa missionária que dava 74 estudos era você? Era eu. Com o pastor Eliasir Martins, lá em Florianópolis. Um beijo pro pessoal de Florianópolis. Verdade, um abraço. Maravilhosa. E eu me completei, né? E eu sempre quis ser psicóloga, só que antes eu tive essa experiência no campo. Então, amados, se encontrar, se curar, é um momento certo. E na realidade, antes de conhecer meu esposo, Darleide, é isso que eu queria falar para os solteiros. Amados, não se desespere por encontrar alguém, né? Porque eu estava com os meus 25 anos e eu queria, meu sonho, né? Era ter uma família, era casar, né? E eu tive um relacionamento com um rapaz, estava com um casamento marcado e eu descobri traições, faltando 2 meses para o casamento. E aí eu terminei, né? Desmarquei o casamento, só que eu percebo que quando paro para pensar, né? Por que eu tinha me relacionado com aquela pessoa? Ele não tinha nada a ver comigo.
mas foi o desespero de querer ter uma família. Foi o desespero de querer um relacionamento, construir uma família, né, que a gente sonha tanto. Então, amados, não diminui, porque é o que a Darleide falou, a gente acaba abaixando o nosso nível, né, abaixando e se abrindo para um relacionamento que não é o relacionamento que Deus espera. E aí depois, quando eu me entreguei para a obra, eu falei, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, né? Quando eu me curei minhas feridas emocionais, né? Saí de uma depressão profunda com a perda do meu pai, que eu tinha saído de uma depressão profunda. Deus me presenteou com meu esposo, que hoje é pastor, né? Puxa. Que é uma bênção na minha vida e na vida de muitos outros. Quando você estava tranquila, serena, cuidando das coisas de Deus, Deus cuidou da sua. Isso mesmo. Da sua vida. Mesmo. E a gente é curado ajudando a curar o outro, né? Uau. Lindo, lindo, lindo. História linda mesmo. E pode ser a sua história também, né? Se você quer se envolver na missão e deixar Deus cuidar. Cuida das coisas de Deus e Deus vai cuidar das suas coisas também, daquilo que é importante para você. A gente precisa cuidar do que é importante para Deus e Deus vai cuidar de tudo aquilo que é importante para a gente também. E aí você vai viver bênçãos demais. Fala nisso, pastor William. Pastor William já está por aqui no estúdio, daqui a pouquinho conversa com a gente, falando um pouco sobre missão. Para quem o conhece aqui da programação da Novo Tempo, sabe que missão está no coração dele, né? E a gente vai saber um pouco mais e até como se engajar em algumas dessas missões que estão espalhadas não só no Brasil, mas no mundo também. É rapidinho, a gente volta já. Meus amorzinhos, conta pra gente, a solteirada ali do outro lado, né? Galera que tá sozinha. Bastante, vamos será? incluir os divorciados? Pode? Pode. Isso, Vamos incluir viúvos, viúvas. Viúvos. Ontem eu vi uma moça falando sobre, tem cama de solteiro e cama de viúvo. Falei, não, gente, tem cama de solteiro. Que tá sozinho. Então vamos colocar todo mundo no mesmo pacote, né? Então, meu amor... Diz que ela é um pouquinho mais larga. Era isso que ela estava querendo dizer. Não, é de solteiro, só que é maior. E aí, conta pra gente, como é que você tá vivendo esse tempo de solteiro, esse tempo de solidão, entre aspas? Você tem aproveitado para viver novas experiências, especialmente a experiência de servir a Deus inteiramente? Porque aí não tem filho para cuidar. Eu pensar, o solteiro mesmo. E não tem filho. Não tem filho, não tem, sabe, muita coisa para se preocupar como o marido tem, como a esposa tem, com filhos pequenos. Como é que você está fazendo na vida? Conta pra gente como você aproveita esse tempo de solteiro. Verdade. Nosso WhatsApp é o 983-150244. Isso. E até, Darleide, o que a Kelly contou aqui da história dela foi sensacional. Lindo. Porque retrata justamente isso. Porque às vezes, quem está solteiro, até o que eu comentei no bloco anterior ali um pouco, às vezes está querendo alguém. Quer alguém e fica nessa... E tudo bem, lógico. E quer. E joga todas as energias nisso e acaba encontrando uma pessoa que não era a pessoa correta. A Kelly trouxe perfeitamente aqui um exemplo disso, do que ela estava buscando, do que ela encontrou num primeiro momento, depois não era aquilo, e depois ela se entregou à missão, coração para Deus, descansou, e Deus preparou alguém perfeito para ela. Alguém inteiro, né? Por completo, que se uniram, formaram um em Cristo. Olha que grande bênção. Podia não ter preparado? Poderia ter para ela outro propósito? Justamente. Poderia. E foi o caso da amiga aqui também, Exatamente. né? Que ela entendeu, tá lá. Um dia pode cuida ser que ela... Cuida das coisas de Deus e Deus cuida das suas. Pode ser que ela encontre alguém lá também, que a complete, lógico, mas ela pode ser que tá coração descansado em Deus, né? Noiva de... A noiva de Jesus. A noiva de Jesus. Muito bem colocado. Agora eu vou ali, Darleide, conversar com o pastor William. E tem até um bolinho pra gente. Tem um bolinho pra gente hoje, pastor William. Quero dizer que eu já fiz missão com o pastor William, tá? Já? Ele me convidou, eu... então ele vai ter que dividir um pedaço do bolo dele contigo. Nós fomos fazer visitação no presídio. Muito bom te receber aqui, pastor. Prazer é meu. Para falar desse tema que é o que ele enche o coração não tem jeito. E a vida, né? Falar de missão. O coração bate mais forte, né? Quando fala de missão. E aqui também... Estamos cumprindo uma missão também, né? É verdade. Novo Tempo certeza. É missão, né? Com certeza. Inclusive, o Novo Tempo é missão. O pastor William aqui, algumas vezes no Mais Info, Josi já trouxe, já falou sobre o projeto que a Rede Novo Tempo aqui tem do NT em Missão, que o pastor William que trouxe essa ideia e muita gente abraçou essa ideia. Inclusive alguns ex-funcionários da Novo Tempo, que não são mais porque entraram na missão de cabeça, até a gente estava comentando que é uma ótima forma de perder o funcionário da Novo Tempo, porque foi
para o campo, né? Para a missão de Cristo. A Novo Tempo perde, mas a missão ganha, né? Com certeza, tá tudo bem. Com certeza. Pastor, até antes da gente entrar nesse contexto aqui de como eu posso me engajar em alguma missão, bem resumidinho, a sua vida e a missão, como é que elas encaixam? Eu nunca quis ser missionário na minha vida, né? Se tinha uma coisa que eu não queria ser, é missionário. Porque eu sempre tinha uma mentalidade, talvez pela construção religiosa, né? Quando eu era pequeno, que missionário era aquele que não tinha muita opção, né? Então você tentou fazer algumas coisas, não deu certo, vai para a missão, porque lá estão aceitando qualquer um, né? E eu falava, não quero ser qualquer um, né? Então eu nunca quis ser missionário, até que eu entendi de fato o que é missão, né? Então a missão é a única resposta possível para aquilo que Deus fez na minha vida. Então, de alguma forma, com aquilo que Deus me deu, com os dons que Ele me deu e as oportunidades, porque Ele sempre dá oportunidades, né? Eu preciso fazer a diferença, né? Então, a minha primeira experiência, assim, eu era muito ativo na minha igreja, né? Antes de ser pastor e tudo mais. Mas a primeira experiência missionária além mar, digamos assim, foi no Uruguai, em um projeto de 2 semanas com o pastor Ivaí, que hoje está lá em Brasília. Já casado ou não? Não, solteiro, nem pensava em casar, já conhecia a Poliana já, mas a gente nem namorava na época. Então, no Uruguai, eu entendi que o mundo não era só o Brasil, né? E aí passou o tempo, fomos para a faculdade, né? De teologia no UNASP, e o UNASP é um campus que respira missão, né? E a gente foi picado por esse bichinho mais uma vez, e a gente teve o desejo de, em algum momento, servir no campo transcultural. E aí apareceu a oportunidade do Níger, que é um país do oeste da África, e nós fomos para lá inicialmente para ficar 6 meses, ficamos 2 anos lá. Uau! Ganhou o coração, sim, né? De vez mesmo. E até a gente vai trazer aqui agora oportunidades missionárias, onde encontrá-las. E a gente tem algumas dessas missões, né, pastor? Sim. Em que todo mundo pode se engajar. Quem quiser pode se engajar em uma dessas missões ou não, é para um público mais específico? Como é que funciona? A missão, ela é para todos, né? Nem todo tipo de missão é para todo mundo, né? E aí tá tudo bem, mas a missão em si, ela é para todos. Mas seguramente... Seja dentro de casa, na vizinhança, sim, todo mundo está envolvido na missão, dentro né? De casa, na sua igreja, no seu bairro, né? Enfim, se você é solteiro, casado. E os solteiros, inclusive, eles acabam tendo até mais oportunidades missionárias do que os casados, porque por ser casado isso envolve mais coisas, né? Às vezes a necessidade é para uma área específica e não tem um espaço ali para o cônjuge, isso acontece muito, né? Então precisamos de alguém na área de saúde, mas aí a esposa não é da área de saúde, por exemplo, né? Ou vice-versa também, então acaba limitando às vezes. Então, escola para solteiro, filhos e tal. Exatamente, se tiver filhos também é uma outra situação. Então, assim, para solteiro que tem é chamado disponível, né? Então, mas de fato, a missão é para todos e seguramente em algum desses locais, né, ou outro que as pessoas conheçam, elas vão encontrar uma oportunidade para se envolver com projetos missionários. Que ótimo. Vamos falar aqui então rapidinho de alguns desses, né? Serviço Voluntário Adventista, Instituto de Missões, Missões Noroeste, tem ali também Escola de Missões. Qual é aquele último lá? Um ano em missão. Send-me, e eu acho maravilhoso o projeto Um Ano em Missão. Uau, esse é Os jovens estudantes param no meio da graduação, enfim, o ano que decidi junto com a família parar e dedicar esse ano inteiro à missão. Noutros estados, com os projetos locais, é simplesmente algo lindo, porque é um ano, Kelly, em que o jovem é jovem, ou seja, para de pensar em si, suas realizações, para ir fazer em prol do outro algo como a missão pede que faça. Isso é lindo demais. Você participou de um ano em missão ou você deu já a vida toda? Na realidade, eu fiquei 3 anos em missão. Isso, mas eu sempre fiquei com vontade de participar desse projeto. Né? É lindo demais. Mas é muito lindo. E faz toda a diferença na vida das pessoas que participam, né? E uma ponderação que a gente faz, que é assim, nós não deveríamos, como cristãos, sermos levados à missão por pressão. Não. Isso deveria fluir da gente naturalmente. Isso deve ser a nossa realidade. Em tudo pensarmos missão. Desde o seu dia a dia com as pessoas à sua volta até ir a lugares remotos. Esses projetos são projetos específicos, especiais. Por exemplo, nós temos projetos, né, pastor, de mandar missionários para lugares no mundo onde há uma dificuldade imensa de ser cristão. Mas os cristãos vão lá para
dizer a outras pessoas de Jesus de um jeito que não se faz aqui no Brasil com tanta naturalidade. Mas no dia a dia, todo verdadeiro cristão nasce no reino de Deus como missionário, não é? Legal, exatamente. Até pegar o gancho do que você falou, né? Que para os jovens e tudo mais, é claro que assim, não é uma consequência de se tornar missionário e se envolver com missão, né? Não deveria ser assim o que arrasta as pessoas mais, que é o se encontrar, né? Muita gente vai para a missão para se encontrar e nem sempre essa é a melhor forma de se envolver com um projeto missionário. Mas isso de fato acontece. Acontece. Então, às vezes, você está ali, terminou o ensino médio, né? Está aí vendo o que vai fazer da vida, né? Ou já tem uma carreira consolidada, mas sente que está um pouco perdido, meio deslocado, né? O envolvimento com um projeto missionário pode abrir a mente, né, e expandir os horizontes de formas que a gente não tem noção, né? Você me faz até voltar aqui para Kelly e perguntar, Kelly, você falou de uma depressão. Sim. Quando você foi para o campo missionário, você já estava deprimida? Como foi que no campo missionário, no tempo em que você estava servindo voluntariamente, se realocou a sua depressão? Darleide, eu vejo que foi o conduzir de Deus. Na realidade, assim, em 2010, meu pai, ele morava em Florianópolis com minha mãe e minhas irmãs. Ele estava tendo estudo bíblico com adventistas. E no sábado, meu pai, minha mãe e minhas duas irmãs tiveram o estudo bíblico sobre a verdade sobre a morte. E na segunda-feira, meu pai, infelizmente, ele foi comprar ração para o cachorro e ele foi atropelado por uma moto. Meu Deus. E ele teve traumatismo craniano e a gente perdeu essa pessoa tão preciosa para nós. Eu morava aqui em São Paulo na época, né? Minha família em Florianópolis, eu aqui em São Paulo. Eu caí em depressão profunda. E aí, depois de 3 meses, minha mãe e minhas irmãs decidiram fazer o batismo, né? Elas terminaram o estudo bíblico, então elas decidiram, né? Beijo, mãe, tá me assistindo. Linda. E aí elas decidiram pelo batismo e eu vim de São Paulo, fui para Florianópolis para o batismo delas. E pastor Antenor, ele conversou comigo, eu estava ali, meu pai tinha falecido, meu pai faleceu na véspera do meu aniversário, Darleide. Na realidade, ele faleceu dia 2 de março de 2010, dia 3 ele foi enterrado e dia 4 era meu aniversário. Então, tudo isso mexeu muito comigo e eu acabei ficando com depressão profunda. Eu fui para o batismo delas e acabei me batizando. E aí, depois que eu me batizei, eu decidi ir para a missão com depressão. Eu estava com depressão profunda. Estava tomando medicação. Sim. E estava fazendo psicoterapia, mas decidi ir para o campo missionário. O quanto você acha que a missão, você estar entregue 100%. Ao outro, te trouxe o benefício de sair daquele quadro deprimido, apesar da terapia Sim. E da medicação? Eu sei que Deus conduziu cada passo, Darleide. A terapia ela foi de suma importância, a medicação também, mas a missão, para mim, me tirou, eu posso falar com um coração cheio de gratidão a Deus, porque foi a missão que tirou a minha depressão, junto com todo... Claro, né, mas você tirou os olhos de si e olhou para o outro. Isso me faz lembrar, gente, Isaías, ele vai dizer, no livro de Isaías está escrito que o Senhor diz assim, se você se ocupar em dar roupa a quem está nu, alimento a quem está faminto, abrigo a quem está desabrigado, eu depressa os socorrerei e eu os sararei. Portanto, isso é promessa, é a palavra de Deus. Quando você se ocupa do outro, Deus está ocupado com a sua vida. Isso não é o caso de você dizer, olhe somente de você, cuida de você, como também não é, descuida de você, se abandona, não faz, não busca meios de você sair dessa situação. Não, nós somos pessoas que temos capacidade e inteligência suficiente para entendermos que Deus usa ferramentas, mas nada substitui você tirar os olhos de tanta intensidade em si mesmo de ser autocentrado para olhar para a necessidade do outro. Isso é promessa. Se deres comida ao faminto, se vestires o nu, eu apressadamente os curarei. Guarda essa palavra do Senhor para o seu coração. Pastor William, não? Pois é, que história linda e histórias que vão surgindo, né, pastor? Mas para quem quer entrar nessa história, nessa missão, de cabeça mesmo, saindo da missão que já entendeu ter ali próximo à família, mas querendo ir desbravar outros horizontes aí, seguindo o chamado de Cristo. Como é que faz? Eu acredito que quando você vai adquirindo uma certa maturidade espiritual, esse é o caminho natural, né? Que o Senhor te desperte para algo, né?
conforme você vai melhorando, né, espiritualmente, tendo mais comunhão e mais proximidade com Deus, é natural, mais uma vez, que o Senhor te desperte para a missão, né, de alguma forma, né. E aí eu sempre costumo dizer assim, você viu uma necessidade, você viu algo que te incomoda, tente fazer algo nesse sentido. E às vezes é pequeno, né. Vou até citar um exemplo que eu lembrei agora. Eu gosto de culinária, né? Sou apaixonado por cozinhar. E eu tô... Bom saber, né, Darlene? Bom saber. Vida e saúde vai ficar de olho nisso aí. Vai, verdade. Já experimentando esse bolo, ele já estava com o olhar mais crítico aqui, ó. Já aqui, vendo as notas. Cozinhar é uma missão, hein? Não, eu amo cozinhar e cozinho em casa, cozinho com os amigos, cozinho para minha equipe que deve estar me assistindo aí, né? Que legal. Mas Viu, Maíra? Eu amo cozinhar. E eu tô fazendo um curso aqui próximo de São José dos Campos, né? Para aprimorar um pouco mais. E aí a gente pensou, gente, todo ano as pessoas fazem Natal para as crianças, né? Para os órfãos e tudo mais. E geralmente ninguém olha para as pessoas que cuidam dessas crianças, né? Então a gente está juntando ali os alunos, alguns são cristãos, outros nem são. E vamos fazer um jantarzão para mais de 100 pessoas que cuidam de crianças em situações vulneráveis, em situação vulnerável, né, digamos assim. Então, qual foi a estrutura para isso? Teve uma necessidade e a gente viu em nós pessoas que pudessem atender essa necessidade de alguma forma. Então, esse é o segredo, né? Perfeito. Agora, como você vai ser direcionado, aí tem várias possibilidades, né? Aqui a gente tem algumas delas, né? Então, o Serviço Voluntário Adventista, ele direciona, já canaliza, né? E os chamados para as diferentes áreas. Então, se você não tem nenhuma formação, vai ter um chamado para você. Se você tem uma formação em saúde, em educação, em comunicação, direito, não importa. Você vai encontrar, te garanto, no serviço voluntário, um chamado que se adeque ao seu momento de vida e aquilo que Deus está colocando no seu coração para fazer, né? Que bênção. E os outros locais ali, além de enviarem também, eles também formam pessoas, né? E ensinam sobre missão, sobre o que fazer, como fazer, porque você não vá tão perdido, né? Então, sempre vai ter uma oportunidade e uma possibilidade para se envolver com a missão. Muito bom. Pastor, obrigado. As redes sociais vão aparecendo aí na tela. Se você quiser já entrar em contato com algumas dessas instituições aí para poder se cadastrar, ser missionário, fica aí para você, viu? Voluntários DSA. Pronto, tá aí para você. Pastor, obrigado. Vou deixar você acabar de comer o bolinho aí, tem mais. Tá já. Ótimo, obrigado. Saboreei o meu, tava maravilhoso. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Você também, viu, pastor? E bora juntos nessa missão. Maravilha! Para mais. E essa missão envolve a todos nós. Você que assiste a Novo Tempo deve pensar assim, todo aqui assistindo, eles estão lá cumprindo a missão, mas o nosso alvo é irmos além de você, chegarmos ao coração de outras pessoas para que essa missão, de fato, vá cada vez mais longe. E eu quero contar para você que enquanto nós estamos pensando missão, nós estamos tendo custos envolvidos, não é? Então, para que as pessoas não tenham nenhuma preocupação e desembolsar algum valor para estudar a Bíblia com a gente, por exemplo, é que a Novo Tempo distribui milhares e milhares de cursos todos os anos. Então, nós estamos agora para renovar o estoque de alguns dos nossos cursos, por exemplo, Daniel, Céu e Inferno, Apocalipse, que são temas bastante procurados, temas profundos, estudos teológicos, bíblicos. Somente Bíblia é estudado nesse conteúdo que nós temos proposto para você para estudar. Mas com a baixa nos estoques desses cursos, nós precisamos renová-los porque mais pessoas estão pedindo. Então, neste mês de novembro, nós estamos fazendo um convite a que mais pessoas se unam a nós, tornando-se Anjo da Esperança ou já sendo Anjo da Esperança, ser ainda mais presente nessa expressão voluntária de amor, bancando os custos de mais milhares destes estudos bíblicos para que mais pessoas conheçam sobre a mensagem do Apocalipse, sobre as profecias de Daniel, portanto, sobre o tempo do fim. Nós cremos que estamos vivendo o tempo do fim e precisamos arregimentar todas as nossas forças, nossas energias e nossas finanças também para levar este
conhecimento do tempo do fim a cada vez mais pessoas. As pessoas não podem ser enganadas, elas não podem cair nas ciladas de Satanás, que vem por não conhecer a verdadeira palavra de Deus. Quer ser um anjo da esperança, ou você que já é anjo da esperança, quer ajudar a gente a fazermos mais revistas e disponibilizarmos mais revistas? Então entre em contato agora com a gente. Nós estamos com o WhatsApp agora liberado para receber a sua mensagem dizendo: quero ser um anjo da esperança, quero ajudar vocês. Nosso WhatsApp está aí na sua tela, 981766630. 12 981766630. E para reforçar, Cris Magalhães está chegando com mais um recadinho para você. Nesse mês de novembro, o Anjos da Esperança assumem outra missão importante: levar esperança para quem busca respostas sobre as profecias bíblicas. Todos os dias, as notícias confirmam os sinais anunciados pela Bíblia. Guerras, tragédias e crises, e milhões de pessoas continuam sem rumo, com conceitos distorcidos sobre Deus e sobre a sua palavra. Por isso, neste mês, a sua doação irá ajudar a Novo Tempo a imprimir e enviar revistas de esperança sobre Daniel, Apocalipse e as profecias do tempo do fim. Cada revista enviada é uma oportunidade de alguém de conhecer a verdade e encontrar paz nas promessas bíblicas. Mas essa missão só é possível com você. Faça agora a sua doação especial pela nossa chave Pix, anjos@novotempo.com. Deus está chamando. Qual é a sua resposta? Eu vou. Eu vou. Eu vou. Sou anjo, sou Novo Tempo. Eu fui, eu vou, eu irei, essa é a missão. Olha, se você fizer agora, por exemplo, um Pix de R$50, nós já temos garantidas 10 revistas para enviarmos para 10 famílias em qualquer lugar do Brasil. R$50, a nossa chave Pix é anjos@novotempo.com, anjos@novotempo.com. Vem ser missionário, porque eu sou anjo. Sou Novo Tempo, claro, de mãos dadas, ó, levando essa mensagem avante. Vamos para aquele intervalo, então? Coisa rápida, daqui a pouco tem interações aqui na tela. Se mandou pra gente aí, é solteiro, solteira? O que você tem vivido aí? Conta pra gente. Daqui a pouco a gente já traz sua interação na tela. Oi, amores. Bora, minha gente. Não vamos embora ainda não, tem mais um pouquinho ainda. Vamos embora ainda não, viu? Segura aí, porque tem a sua interação por aqui. Nesse Será que solteiros mandaram interação? Ah, tem que mandar, né? Será que mandaram? A Caroline mandou. Verdade, Caroline mandou. E aí você do outro lado? Mandou ou não mandou? Fica só naquela... Ah, eu quero só ouvir o que os outros falam. Ah, manda você também. Nós vamos saber agora. A gente quer saber. Bom, manda lá. Bora então para as interações. Joga na tela. Ó, anônimo. Sou professor aposentado e solteiro. Olha, já põe anônimo, não quer se identificar, mas não tão desocupado assim. Sempre fui e continuo sendo pai de cuidados dos meus sobrinhos e atualmente cuido felizmente da minha mãe de 90 anos. Não sou membro de nenhuma igreja, mas sempre assisto os cultos em igrejas com parentes. Também assisto muito a TV Novo Tempo. Ai, que querido. Sou cristão sem denominação específica. Vocês são maravilhosos. Tenho grande respeito por vocês. Oh, que bênção, querido. Deus te abençoe. Obrigada por estar com a gente. E eu nem sei porque você disse assim, ó. Sou professor aposentado e solteiro, mas nem tão desocupado assim. Professor e aposentado, mesmo que aposentado, não significa jamais que estivesse desocupado. E uma das ocupações maravilhosas que você escolheu é assistir a gente. E eu agradeço muito por sua audiência. Que Deus abençoe muito a você, a sua mãezinha, que vocês vivem uma paz de Cristo de maneira plena. Obrigada por sua audiência, viu? Deus te abençoe. Obrigado, de coração, viu? Deus abençoe você, meu amigo. E a mãezinha, né? Pelo jeito, os dois sentam lá para assistir a TV Novo Tempo. É o nosso momento de assistir. A mãezinha, de certo, fala, né? Momento de assistir ali o Entre Família, coisa boa, né? E sendo professor, já trabalhou muito nessa vida. E aí eu fico pensando aqui, ó, nós falando do lado de cá, uns negócios meio atravessados. Tá falando errado esse menino aí, não aprendeu direito. Professor, aqui a gente tem uma brincadeira que é assim, fale por você. Ai, pronto. Vamos de mais interação, joga na tela que eu quero saber quem foi o solteiro que contou a sua história pra gente. Agora o Alexandre Rinaldi. Olha os homens participando, aí, que maravilha. O Marada aqui de tá pertinho, aí, menina. São José dos Campos. Boa tarde, Darleide Abinal. Opa, acertou meu nome direitinho, cara. Valeu, hein, Alexandre.
Alexandre, sou divorciado há 15 anos, estou solteiro há 3 anos. Como está escrito em Gênesis 2:18, não é bom que o homem esteja só. Tenho 55 anos, ora a Deus para que ele possa encontrar uma mulher para um relacionamento. Obrigado, que Deus continue abençoando vocês. Deus te abençoe, Alexandre. Te abençoe. Seja a melhor pessoa, seja o melhor homem, o melhor cara, que as mulheres digam assim, este homem é o homem que eu esperei na minha vida. Verdade, não deixa elas se decepcionarem com você. É um homem de Deus. Isso. Esse é o homem que Deus me mandou. O homem que ama Deus. E ama Deus. Ele vai amar a esposa, olha, de um jeito que só Deus mesmo. Obrigada, mais uma. Querido. Valeu, Alexandre. Abração, hein? A Márcia, boa tarde. Na paz do Senhor. Na Amém, paz. minha querida. Paz do Senhor para você também. Estou Amém. solteira, divorciada há 16 anos. Como eu já tinha ministério na igreja, decidi ficar só, servindo a Deus e ajudando as pessoas a vencerem com Cristo. Hoje, sou pastor auxiliar na minha igreja. O foco é apenas pregar a palavra mesmo. Tá aí, olha maravilhosa, só. pastor. Um abraço para você, Márcia. Que Deus continue te guiando nesse processo de ajudar outras pessoas nessa caminhada também, porque o principal é isso, a gente conduzir as pessoas a Cristo através da palavra, né? Tá aqui, ó, abre. É a palavra de Deus, é esse o guia, é esse o manual que você deve viver para ser feliz. E a Bíblia fala de todos os assuntos, né, Darlete? Não ando só, Cristo Jesus. Ah, achei que era outra música. Achei que era não ando só, pois Cristo Tu também não me sabia essa. acompanha. Uma coisa assim. Simbora. E é o Felipe Henrique, gente, que tarde maravilhosa. Você Os meninos vê? participando, geralmente são meninas, né, Kelly? Elas participam mais, mas hoje os meninos gostaram. Boa tarde, Darlide Abinal, Opa, outro que acertou outro. o nome do abdominal. Tá aí, ó. Já vivi 11 Fera. relacionamentos e me frustrei em todos. Hoje busco me reconstruir com propósito, pois a vida de solteiro também tem suas responsabilidades. Não podemos pensar que é uma vida de regalias. Verdade. Agradeço desde já pelo programa de hoje. Obrigada, Felipe. 11 tentativas de encontrar alguém com quem pudesse, né, viver um relacionamento interessante. O que o Felipe, cabe bem ao Felipe fazer agora? Na realidade, ele já colocou ali que ele está buscando construir, né? Ele está procurando. Felipe, continue, né? Respeite o seu momento, né? Procure sempre cuidar de você, cuidar do seu emocional, do seu físico, do espiritual, né? Porque quando a gente está completo, a gente não fica procurando o pedaço no outro, né? A gente fica completo. Então, cuide de você, cuide do seu emocional. Se precisar, procure terapia também, porque a terapia ajuda muito, né? A gente fechar feridas, a gente estar completo, né? Porque o que acontece, amados? Quando a gente entra num relacionamento e a gente está com feridas emocionais, o outro também vai estar com feridas. Então, infelizmente, acontecem algumas situações que a gente pode evitar se a gente cuidar do nosso emocional, cuidar das nossas feridas emocionais. E como ele falou, né? Ele está buscando em Deus, então você está no caminho certo. Exato. Exatamente, porque veja, 11 tentativas, vamos dizer assim, onde você pensou que agora seria a pessoa com quem você construiria algo na vida, mas foram 11 frustrações, segundo o seu próprio relato. Em lugar de nós ficarmos pensando que os outros estão errados, que os outros não nos deram o que nós precisávamos, o que os outros falharam com a gente, a grande pergunta a ser respondida é: o que não está em mim que tornou o ambiente confortável para o outro? O que de mim não foi confortável para que o outro desejasse ficar na minha companhia? O que foi que eu busquei no outro e me frustrei porque o outro não me deu? Será que alguma carência que eu preciso resolver anteriormente e antes que alguém peça de mim o que eu não tenho para dar? Portanto, 11 tentativas, 11 maneiras de você identificar, de fato, é hora de eu me reconstruir e você está no caminho certo e há de prosperar e que Deus te abençoe. Enquanto isso também, nessa reconstrução, se entrega a Deus, busca a Deus, vive uma vida para Deus e Ele, enquanto você cuida das coisas dele, Ele há de cuidar das suas também. Temos mais tempo para mais uma interação? Deixa eu ver por aqui quem é que chega agora.
Quem é? Enquanto isso, já manda abraço pra sua mãe. Qual é o nome dela mesmo que eu te mando? Marlene. Dona Marlene. Verdade. Beijo, Dona Marlene. Cadê ela? Colorado também, do distrito. Pessoal de Colorado, eu fui lá na igreja. Da última vez que fui lá pra região de Maringá e tal, fui lá. Que não foi nos Estados Unidos. Não foi Colorado, Estados Unidos. Tá bem. Ainda, viu? Muito bem. Beijo, meus iremos. amores de Colorado, e beijo pra Dona Marlene também. Beijos. Vamos saber da Leidiane Martins, querida. Posso dizer? Posso declarar? Opa. Então tá, daqui a pouco eu falo. Fui casada por um período na minha vida, mas o casamento não deu certo. Hoje consigo enxergar além daquele fim que foi tão doloroso. Transformei a dor em aprendizado e amadurecimento emocional. Desde então não tive outros relacionamentos. Estar solteiro pode ser uma escolha ou um medo. Como diferenciar? Como nós estamos falando hoje também de missão e solteiros, tem a presença da Leidiane por aqui, e fui eu que dei estudo bíblico para a Leidiane no período da pandemia online. Nunca havia estado com ela presencialmente, ela veio fazer uma mentoria comigo e ao final eu disse: acho que você tem uma necessidade em especial. Podemos estudar a Bíblia? E ela aceitou, e no mês de abril nós fomos aqui numa cidade no interior de Minas Gerais e ela foi batizada. O pastor Robson Aleixo a batizou, inclusive, e ela tem hoje servido a Deus de maneira muito bonita e muito confiante de que, apesar das dores vividas, hoje ela experimenta a cura. Um beijo para você, meu amor. Deus te abençoe. Respondendo a sua pergunta, estar solteiro pode ser uma escolha ou um medo? Como diferenciar, Kelly? Então, amada, Leidiane, né? Leidiane, você colocou ali a questão de escolha ou medo de estar sozinha, né? O que você precisa identificar você tem medo do quê? Né? Eu sempre falo para os meus pacientes que todo pensamento gera uma ação e uma ação gera uma consequência, né? Então, assim, que pensamentos distorcidos você tem de um relacionamento, né? Porque, assim, só você que vai conseguir responder para você, amada, se é medo ou não, né? Porque, assim, quando você se questiona, eu tô sozinha porque eu quero passar um tempo sozinha, ou eu estou sozinha porque eu tenho medo de me relacionar, né? Que crenças limitantes você tem por trás disso, né? Porque aí você vai conseguir, e ali eu entro, né? Eu sou suspeita, porque eu também faço terapia, né? Então a terapia, ela traz muita cura emocional, né? Então você vai conseguir se encontrar, né? E se tiver algum medo, alguma crença limitante, você vai conseguir trabalhar isso em terapia, né? Porque muitas pessoas, elas não se relacionam realmente por medo. Né? Então, só que aí você vai ter que se questionar. Então, os pensamentos que você tem, esse pensamento, ele tem uma evidência? Você tem alguma evidência para você ter medo de se relacionar com alguém, né? Porque eu sempre falo para os meus pacientes, eu só posso alimentar um pensamento se ele tiver evidência. Exatamente. Né? Então, vamos supor, eu não vou sair de casa porque vou bater o carro. Qual é a evidência que eu tenho real que eu vou bater o carro? 50%, né? Eu posso bater como não posso bater. Eu não vou sair de casa porque eu vou me machucar. Qual a evidência que se você sair de casa, você vai se machucar? Você pode se machucar em casa, né? Então, nós precisamos ter evidência. Então, amada, responda, né, no fundo do seu coraçãozinho. Esse medo é real? Você tem realmente evidências que você pode ter esse medo de se relacionar com alguém? E assim, coloca a máscara de oxigênio em você, busca o Papai do Céu como você tem buscado, e eu tenho certeza que Ele vai te conduzir em cada detalhe, porque Deus fala, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Sensacional. Ô, Leidiane, querida, sabe quem vai chegar agora com uma mensagem que pode casar bonitinho aí no seu coração? Robson Aleixo. Vamos falar sério? Você que é casado, você que é solteiro, você que vive nesse nosso mundo de pressões, de status sociais, que a gente com esse coração todo cheio de pecado vive classificando as pessoas com valor diferente dos critérios de Deus. Primeiro a gente precisa pensar sobre o que Deus disse a respeito disso. Olha só, e guarde isso bem profundamente no seu coração. Deus não fez ninguém para viver sozinho. Ser solteiro e ser sozinho não é necessariamente a mesma coisa. Sim, se estamos vivendo sozinhos, nós não estamos vivendo uma vida plena, mas é possível ser casado e ser sozinho. Então, o que Deus disse? Todos nós, enquanto
povo de Deus, fazemos parte uns dos outros, sendo casados, sendo solteiros, viúvos, separados. Nós, nessa nossa identidade fragmentada, vivemos e devemos viver em uma comunidade que Deus chamou de igreja. E igreja não é só um lugar onde você aprende novas regras. A igreja é um lugar onde você tem um braço que você não tinha, uma mente que você não tinha, e você tem habilidades do outro que você não tem. E você é a igreja de alguém. Não é só um templo, não é só uma denominação, não é só um conjunto de doutrinas, mas é uma identidade em Cristo onde as pessoas se completam. Quem? Todos eles. Segundo, e um ponto muito importante, Paulo diz, escrevendo para Corinto, que para ser casado tem que se reunir habilidades de casado. Tem gente que se falar assim, olha, eu quero muito casar, vai encontrar com o texto bíblico vai dizer assim, amigo, você tem habilidades e um perfil de solteiro e você vai ser muito mais feliz. Para ser solteiro, exige outras habilidades. É difícil ser casado e é uma necessidade de maturidade para ser casado? Claro que é. É difícil ser solteiro? Existem desafios e habilidades que um solteiro precisa? Claro que sim. A verdade é que a gente precisa desenvolver elementos dentro de nós para que esse status seja mudado. Por que muitas pessoas são infelizes solteiras? Porque não desenvolveram as habilidades solteiras e elas precisam ser casadas. E por que algumas pessoas elas ficam mal quando casadas? Porque elas pensam como solteiros. Isso é uma coisa muito importante, mas há uma terceira também e extremamente importante. Satisfação somente pode ser encontrada em Cristo Jesus. Plena satisfação. As nossas relações, elas são expressões de satisfações em Cristo. Vou dizer, mas eu vou ficar só com Jesus e está tudo bem? Mas tudo que você procura no outro é uma característica de Jesus em última instância. Se você estiver junto com alguém, seja seu amigo, seja cônjuge, que não tem nada de Jesus, você vai ser uma pessoa infeliz. Portanto, toda satisfação é uma satisfação em Cristo. Satisfação em Cristo, que quando estamos sozinhos, encontramos com a companhia de Cristo em nós. Satisfação em Cristo, que quando não estamos sozinhos, nós encontramos de Cristo na pessoa que está conosco. De fato, quando nós nos aproximamos de Cristo, sempre nos aproximamos uns dos outros. A verdade é, viva o seu propósito. E o propósito é glorificar a Cristo em qualquer circunstância. Amém, sensacional. Obrigado, pastor Robson. Propósito, viu? E falando de propósito, mulheres com propósito. Você encontra nessa revista aqui, Marcadas pela Fé, 8 histórias de mulheres inspiradoras da Bíblia que fizeram a diferença na sua geração e que ainda ecoam até os dias de hoje a história de fé, de perseverança, de luta, de garra dessas mulheres que inspira não apenas mulheres, mas homens, crianças, jovens, enfim. Peça sua agora mesmo através do nosso WhatsApp 129-8244-4449 e vai chegar gratuitamente aí na sua casa esse material da revista Marcadas pela Fé. Você tem que ter esse material em casa, tá? Tenha, porque são histórias incríveis e você lê a história aqui, vai para a Bíblia, sensacional. Obrigada, Kelly Bevilacqua. Que Deus abençoe você. Até um próximo. Obrigada. Um beijo para você aí de casa também. A gente se encontra por aqui amanhã. Beijo. Vem aí o Vida e Saúde tratando do diabetes com a nutricionista Liliane Neto. Você não pode perder. Muita vida em abundância para você, muito amor. Brincar é para todos. Diversão sem barreiras. É o tema de amanhã, não perca. Amanhã que a gente vai brincar? Opa, brincadeira, hein? Brincadeira. Beijo. Tchau, valeu. Tchau.